Perfeito. Agora, vamos entrar em uma outra seara que, teoricamente, se alguém visse esse roteiro e dizer, pô, mas isso não tem a ver com o público que a gente atinge, corretores, imobiliários. Mas tem muito a ver. Doutora, corretor precisa entender de casamento? Não exatamente. Não, mas regime de casamento, como é que o básico do básico ele precisa entender? Precisa. Aí entra em tudo que a gente já falou, né? Que às vezes até a falta de atenção nessa certidão do casamento acaba gerando uma anulação dessa venda. Pois é. Aí, veja, o que é que a gente vê muito na área de família e sucessões, né? Divórcio sem partilha de bens. Isso é problema. Ah, mas está divorciado. Sim, mas fez a partilha do imóvel? Não fez. Você não vai vender. Isso é divórcio, isso é casamento. Você precisa entender o mínimo. Outra coisa que eu anotei aqui. União estável. Está muito em alta, né? Pela praticidade de ser feito, tudo. Aí as pessoas fazem a união estável. Estão lá convivendo e tal. Aí depois de um tempo, separa. Aí faz a dissolução da união estável. E não faz o quê? A partilha de bens. Aí o que é que acontece? Problema no imóvel também. Não é isso? Exatamente. Então, quando o corretor vai atender esse cliente que está vendendo o imóvel, ele precisa entender qual é o contexto. Até o histórico daquele imóvel. Deveria, né? Puxar o histórico para poder saber e tal, tudo. Porque, veja, senão ele termina saindo até como incompetente, né? Para o cliente dele. Como é que você não sabia disso? Né? Não, tem como fazer, o imóvel está escriturado e tudo, tem como financiar. E aí, quando chega na hora do vamos ver, não tem como fazer nada, porque quando bate no cartório, o cara, não tem como resolver, vai precisar fazer tudo isso aqui antes. E tem um prazo, né, doutora? Um trâmite para que as coisas aconteçam e se regularizem, não é isso? Exatamente. Corretor seja inconveniente. Pro bem do seu cliente, né? Para o bem de todos. Seja inconveniente, porque às vezes o corretor não quer perguntar. Você é casado? Mas... não, sou solteiro. Mas é um solteiro que vive em união estável? Né? É um solteiro que divorciou, porque ele pode dizer que não, ele não precisa dizer que ele é divorciado, né? Às vezes ele não quer dizer, que fica chato, às vezes uma palavra até um pouco pesada, divorciado. Não quer dizer que eu sou solteiro. Para que eu vou dizer que eu sou divorciado? Né? Mas me desculpa a intromissão, é o solteiro que é separado, divorciado, como é? Seja sim inconveniente, um pouco inconveniente, para trazer um pouco da segurança, para trazer essa segurança para aquela transação. Né? Porque se o divórcio ele não foi averbado ainda, e chega lá na frente, e esse vendedor ele traz esse imóvel para você corretor, e esse não teve essa partilha de bens, pode ter certeza que vai ter uma anulação aí. Eu tô dando um pouco de risada, porque só no Brasil a gente tem negócio de separado de fato, mas não tem separado de direito, né? É só aqui que a gente tem esses enjambros, mas a gente tem muito isso. Aquela famosa história do o cara saiu para comprar cigarro, não voltou mais, né? E tipo assim, o cara, ele é casado no papel e separou da mulher, mas ele não separou de corpos, né? Mas ele não separou lá como fez o processo como deveria ser feito. Aí depois de 10 anos ele já está convivendo com a outra pessoa, aí o imóvel que ele tinha na época que ele estava casado com essa mulher agora vai ser vendido. Sim, e aí, como é que se resolve isso? Precisa buscar. Entendeu? Então assim... É bem conveniente para ambas as partes, né? Essa situação, outra situação, casou em regime de universal de bens. Aí veja, receberam uma herança durante esse processo do casamento, né? Estavam casados ainda, tal. Aí a herança vai lá e incorpora, né? O patrimônio deles e tal. Aí daquilo ou constituiu uma outra coisa, enfim. Aí depois de alguns anos foi lá e se separou. Só que não fez a partilha. E na época era comunhão universal. Fica como essa história? Então, assim, a gente pode ficar aqui mostrando situações e situações e situações que o corretor ele precisa de ter essa atenção. Essa devida atenção. Se ele não tem o tempo, como a gente falou,
Aí ele tem uma parceria com alguém que entende, que possa assessorá-lo para poder lhe dizer o seguinte: olha, eu fiz uma busca aqui, um raio-x e aqui, ó, para a gente ter uma segurança jurídica. Inclusive, o corretor deveria incorporar esse trabalho dele, o trabalho jurídico, dentro do trabalho dele. Né? Ah, mas o meu cliente não paga. Eu acho que você talvez não esteja sabendo vender aquilo. Porque se você mostrar o risco da operação para o cliente, ele não vai querer entrar num negócio desse. Então é melhor ele pagar para que ele possa entrar, pelo menos assim, com risco mitigado, do que ele entrar num negócio escuro que pode dar problema depois, não é isso? Exatamente. Lembrando que a compra, né, de um imóvel, nós não estamos falando de R$200. Nós estamos falando geralmente de 150 mil para cima. Esse comprador, ele vai querer entrar nesse negócio, dispor de 150 mil, independente de como ele vai pagar, seja ele à vista, seja ele financiado, seja um empréstimo que essa pessoa vai tomar. Mas é um valor considerável. Então, por que não oferecer esse trabalho, né? Essa união desse trabalho com essa brevidade e trazer essa segurança para a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo? É fundamental. Não é nenhuma questão de, digamos assim, seria bom ter. Na verdade, é essencial. É essencial. Que tenha, né? Exatamente. Como você falou, se esse divórcio ele não tiver lá averbado, eu te trago eles problemas, que isso pode